É o laptop reproduzindo uma outra palestra, um outro estudo. Então, boa noite. Vocês pensaram nessa resposta? Sejam sinceros. Que é quando Kardec perguntou anteriormente, né? Pessoas que não têm tempo, nem muita aptidão. Olha que resposta, né? Que a gente nem espera. Que pratiquem, não façam o mal, né? Pratiquem o bem. Isso é essencial. Não precisa de doutrina nenhuma para isso. É só isso. É mais uma vez os espíritos superiores reafirmando o lema, a bandeira, o frontispício, né? Se fala. Fora da caridade não há salvação. Se conseguirmos isso, a gente não precisa nem saber ler e escrever. Que isso vem muito mais facilmente. Conseguimos adquirir conhecimento, né? Informação, muito fácil. Mas desenvolver a moral, o moral, né? De cada um, esse sim é o grande dilema nosso, de espíritos encarnados e desencarnados. Isso, próxima questão, sobre a contradição mais frisante, que ele fala que é as contradições sobre a reencarnação. Vocês acreditam que tem muitos e muitos e muitos espíritos que não sabem o que é isso? Espíritos, já lá na espiritualidade. Dá para acreditar nisso? Então, alguns espíritos que dão comunicação numa reunião, chegam para dar uma comunicação, aí alguém pergunta, e a reencarnação? O que você acha disso? Uns vão dizer, não sei. Outros vão dizer, isso não acontece. Por quê? Porque você, quando desencarna, não chega lá, toma aqui a sua pastinha, com todas as informações necessárias para você ter uma boa vida, uma vida mais certinha no plano espiritual. Mas não vai ter professor, você vai para a sala tal. Não é assim, não é? Não é assim. Porque só perdemos o corpo de carne. E chegamos lá com a ignorância ou o pouco saber que levamos daqui. Com a parte moral que já fixamos em nós, com o que levamos daqui. Não pode ser diferente. Porque existe a necessidade da conquista do mérito para realmente o espírito se desenvolver. Essa questão aí, ele responde em vamos dizer assim, quatro tópicos. Primeiro, aqueles espíritos bem ignorantes que desencarnaram, mas estão fixados mentalmente no agora. Eles nem se preocupam com isso. Tem gente que se preocupa com a reencarnação ainda encarnado. Quantos pensam nisso? Ai, como eu vou desencarnar, não sei quanto tempo vou ficar no mundo espiritual. E quando voltar, para onde eu vou? Vou para a Turquia? Mereço estar no Brasil de novo? Alguém levanta essa questão para si mesmo? Quanto tempo eu vou ficar no mundo espiritual antes de reencarnar? Porque eu preciso continuar aprendendo. Preciso fixar o que vou aprender lá, provando aqui. Lá o aprendizado, a prova é aqui. Não. Grande parte da humanidade não pensa sobre isso. Não pensa nem como vai ser minha vida espiritual no plano espiritual. Se nós conseguíssemos pensar mais sobre isso, meditar mais sobre isso, não faríamos tanta besteira que fazemos nesta encarnação. Epa, isso vai complicar minha vida daqui mais um pouquinho. E tenho que me esforçar para diminuir esse conflito, conseguir perdoar, conseguir... E ainda tem a visão do mundo espiritual que muda também, né? E muda.
os interesses. Eu tenho um amigo que disse assim, não, eu não quero mais nascer no Brasil, não, quero nascer na Europa, então nos Estados Unidos. Aí eu falei para ele assim, do jeito que você estudou, que tu é médico, tu vai nascer na África. É a merecimento, e muitos chegam lá e mudam a ideia de, não, eu preciso muito resgatar. Tem muito que resgatar. Depois que ele já se estabilizou no plano espiritual, depois que já foi orientado e tudo, ele vê, meu Deus, quanta besteira que eu já fiz, eu tenho que consertar isso. O espírito não reencarna na própria família? Pode, como não é 100% certo. Isso é muito comum, mas não é 100% certo, né? De você reencarnar, não seria o seu neto, seria você retornando, o seu bisneto. Pode acontecer, né? Pode acontecer e geralmente acontece, mas há muitas exceções. Às vezes o próprio espírito escolhe, não, de novo não. Me dá um tempo, eu preciso de, não é? Esparecer a mente um pouquinho. Momentaneamente, ele vai até permitir esse tempo. Não, agora eu não tenho condições. Isso. Aí a espiritualidade vai respeitar o livre-arbítrio dele. Mas ele, em um Vai momento, vai ter que vir ali, porque ele deixou algumas arestas ali que ele Isso. precisa consertar. Isso, entendeu? Então ele pode escolher. Tem uma certa escolha. Alguns não tem escolha nenhuma, minha filha. É para ali que tu vai, é para a África. Vai lá comer terrinha quando tiver com fome, porque não tem comida nenhuma. É lá que você vai. Ele fez por merecer isso. O que ele plantou, ele vai ter que colher isso. Tudo depende. Depende. É uma avaliação com espíritos muito preparados, muito sábios para isso. Depende Né? da necessidade. Da necessidade, do que ele sabe, o que a própria espiritualidade sabe, o que aquele espírito pode suportar. Por que adianta botar uma prova, uma expiação tão pesada que vai levar o indivíduo ao suicídio? Não adianta, não é? Não adianta. Então é uma coisa assim, por isso que tem no Evangelho, Deus não dá o fardo mais pesado do que nós possamos carregá-lo. Não é? Mas é claro que sempre tem espíritos que falham, que realmente não conseguem, né? A gente foi ele que pediu aquele fardo. Ele falou, olha meu filho, maneira. Não, eu quero, eu consigo, eu consigo. Mas na hora do hora vez, né, a coisa é diferente. Então ele fala nisso. O primeiro, né, desses espíritos que estão muito presos no aqui e no agora. E quando perguntado, ele vai dizer, não sei nada disso não me comprometa. Ou então vão dar respostas totalmente erradas, porque são espíritos ainda sem conhecimento, sem condições de dar esse esclarecimento com mais precisão. O segundo grupo, que é até uma coisa paradoxal, como ele fala aqui, é entre aqueles espíritos, aquelas que foram pessoas que nós conhecemos, ou que é conhecido na história, com grande conhecimento, não da reencarnação, mas com conhecimento geral, um filósofo, como nós conhecemos dois famosíssimos que estão na mídia, o Careca, como é o nome do Careca? É o Karnal, e o gordinho Cortella, dois filósofos. E você vê, quando esse assunto vem à baila, eles não têm conhecimento nenhum. E são, ainda por cima, levianos, porque eles dão opiniões deles como se fosse verdade. Como se fosse verdade. Um deles até falou, eu gosto muito do Chico. Ele foi tão bonzinho. Muito do Chico. Chico não é um grande homem, né? Mas ele sabe aquilo tudo? É tudo da cabeça dele. Eu acho ele muito soberbo. Isso, falou tudo. É tudo da cabeça dele. Eu acredito que ele acreditava, não tinha má fé. Ele não tinha má fé. Eu acredito que ele acreditava que falava com espíritos. Ele leu essa obra?
duvidou. Lê o Livro dos Espíritos, duvidou. E emite uma opinião particular, como se fosse uma verdade. Orgulho. E é isso a resposta. É essa a resposta. Há pessoas... Eu não gosto disso, né? Você já notou, mas tem que usar. Não sabeis também que alguns espíritos se comprazem com... Não, isso aí é a terceira. Eu pulei uma. Eu acho que eu pulei uma. Então eu falo. É justamente esse o caso. Ele fala, não existe entre vós pessoas muito ignorantes sobre certos assuntos e muito esclarecidas acerca de outros? Pessoas que têm mais juízo do que instrução e outros que têm mais instrução do que juízo? Vocês não conhecem pessoas assim? Tem muita instrução, mas juízo... aquele cara é muito inteligente, mas faz cada besteira. Sabe muito, mas não consegue administrar o lar. Não consegue ter um relacionamento estável. Não consegue... Desencarnou, ele vai mudar por causa disso? Não. Se é um materialista, orgulhoso, vai continuar negando. Não, aqui ninguém me disse que tem reencarnação. Tem não. É da cabeça de vocês, é da cabeça do... Eu nem desencarnei, eu estou aqui, não está vendo? Até para eles aceitarem que desencarnou, é difícil. Aceitarem que estavam conversando com um encarnado, é difícil. Como é que é isso? Como é que é isso? O que é isso? Isso é bruxaria? Eles querem fugir por todas as tangentes. Porque olhar aquilo que ele negou a vida toda é dificílimo. Dificílimo. Dolorido mesmo. Aceitável que nem todos façam a mesma trajetória evolutiva. Nem todo mundo caminha da mesma forma, né? Não evolui da mesma forma. É o que ele fala aqui, justificando-se que um espírito, embora detentor de menor número de conquistas de saber intelectual, possua uma conquista específica sobre algum assunto que o outro não teve. Você vai pegar um indiano, que tem as castas ainda, infelizmente, aquela casta lá mais dos intocáveis, né? Que falam que é impuro, que as castas superiores não chegam perto. Ele vai saber sobre reencarnação. Vai saber, porque está muito antes de Cristo, essa doutrina lá já era estudada, falada. Então, para ele isso é natural. Mas como ele está numa classe social de penúria muito grande, de não poder estudar, né, outro conhecimento técnico, ele vai ter quase nenhum. Não é verdade? Então, nenhuma coisa ele está mais à frente do que o outro, né, nessa questão. E na questão de instrução, de aprendizado, ele pode estar muito atrás. Então, é isso que ele fala aqui. Aí a outra questão, que eu comi, sei lá, o slide, que é essa, dos espíritos enganadores, espíritos mistificadores. Mistificação é contar uma mentira, uma inverdade, algo truncado, sabendo que é mentira, que é inverdade, com o intuito de enganar mesmo. Então ele não está falando porque não sabe, está tentando, não. Ele quer realmente enganar. Intencionalmente ele quer nos manter na ignorância. É essa questão que ele fala, né? Essa resposta que ele dá para nós. Terceiro argumento, não sabeis também que alguns espíritos se comprazem em conservar o homem na ignorância, aparentando instruí-los, e que aproveitam da faculdade com que suas palavras são acreditadas, podem seduzir os que não descem ao fundo das coisas, aqueles que não procuram estudar, realmente se aprofundar. Mas quando, pelo raciocínio, você começa a questioná-los, são levados, imprensa eles na parede, como nós costumamos dizer,
aqui na vida, encarnados, não sustentam por muito tempo esse papel. Ele é pego na mentira, vamos dizer assim. Você começa a questioná-lo, ele não consegue responder, começa... Alguns dão uma gargalhada boa, quando são pegos, né, na mistificação. Estava só testando vocês. Eu estava só mesmo querendo enganar vocês. Isso acontece com certa frequência. Com certa frequência. Os desencarnados, os espíritos fazendo como os encarnados. Isso acontece com certa frequência. Por que eles se aproveitam disso? Porque a grande maioria das pessoas tem essa ilusão de que porque é um espírito desencarnado que morreu, ficou sábio. Tem essa ilusão. Virou santo. Virou santo. Era tão bonzinho aí, né? Tão bonzinho. Não tem essa mania? Não sei se é medo dele lá depois puxar o pé. Quem mandou tu falar mal de mim? Não sei se é por isso, mas morreu, virou santo, gente. Não é? Quantos, às vezes você vê que realmente tiveram uma vida exemplar e viram santo que eu digo, a população começa a ir lá acender vela, pedir isso, pedir aquilo, pedir milagres. Não existe isso? Geralmente, a misericórdia divina elege um espírito elevado. Vai lá, as pessoas estão realmente necessitadas, o coração é sincero, você vai assumir essa personalidade e quem você puder ajudar, você vai ajudar. Então, por isso diz, não, eu pedi e consegui. Entendeu? Isso acontece também, com frequência, com muita frequência. Porque a misericórdia divina está atuante, né? A providência divina não tem férias, não tem folga, não tem feriado. Assim como todas as leis divinas estão atuantes 100% do tempo e espaço, né? Então, isso aí é muito comum. Esta parte expõe o ensino dado pelos espíritos enganadores, que algumas vezes, alguns grupos absorvem isso e ainda divulgam por endeusar aquele espírito ou médium. Tem médios também que, né, gostam de ser endeusados e as pessoas gostam de endeusar. Está na nossa ignorância querer endeusar. Vão endeusar um jogador de futebol, vão endeusar. Não é assim? Então, o pastor, o padre, o lindo aqui, né? Vão querer endeusar. É quase que uma necessidade ainda primitiva nossa. Porque, cadê Deus? Cadê Deus? Onde está que não me responde? Não é isso que muitas pessoas alegam? O seu materialismo, a sua negação, não me responde. É algo profundo, né? Que precisa de bastante meditação, de atenção, que a ignorância existe e nós precisamos compreendê-la, né? Não admiti-la, mas compreender que existe. O quarto e último argumento refere-se ao cuidado de não antecipar informações. Vocês sabem que extraterrestre existe, não sabem? Sabem? Allan Kardec, Livro dos Espíritos, 1857, falava vida nos outros mundos, está lá no Livro dos Espíritos. Pensaste que sois os únicos no universo? Que Deus só criou as estrelas para o deleite dos seus olhos? Está lá, 1857. Então, o que acontece até hoje? Querem manter na ignorância. Não existe. Vem lá um doutor honoris causa, um expert. Não existe não. Isso é bobagem. Isso é bobagem. Não existe não. Foi ilusão de ótica. Foi um balão meteorológico. Foi. Não é?
mas existe. Com toda certeza, mundos muito mais adiantados do que o nosso e até mais primitivos do que o nosso. Esses muito mais adiantados vêm nos visitar desde a criação da Terra. E geralmente para tentar nos ajudar, esses muito adiantados. As pessoas têm medo, isso e aquilo, só fazem filme de tragédia e, no entanto, é justamente o contrário, não é? E somos mantidos na ignorância. Muitos alegam que o quê? Evitar a histeria. A histeria coletiva. Porque o ser humano, a grande maioria, traz o núcleo do quê? Do medo. O medo. Medo. Tem gente que só fala meia dúzia de palavras, uma é medo. Às vezes é duas. Isso eu tenho medo. Não faço porque disso eu tenho medo. Eu tenho medo. Falou que existe extraterrestre, está chegando, vai pular da ponte de Niterói, vai pular. Ou vai pirar de vez, né? Já é meio fora assim, né? Do trilho. Vai pirar de vez. Então evita-se, vai estar liberando aos pouquinhos. A NASA já falou assim, não, sim, não, talvez, não, né? Outros também. Tem vários programas sobre isso. Vários cientistas pesquisando isso. Aos pouquinhos. Para quando dizer, não, eles estão vindo sexta-feira, hora marcada, eles virão, vão dar uma palestra aqui no SEAB para se apresentar a nós. Não é? Então, aos poucos, e é isso que ele fala, cumpre ter a prudência, né? De que, em geral, os espíritos usam na promulgação da verdade uma luz muito viva e muito subitânea, ofusca, né? Não passei. Isso, muito ofusca e não esclarece. Trazer aqui uma grande revelação que está acima de nossa capacidade, a gente vai ficar, não é? Você entendeu? Eu não entendi nada, mas não falei nada para não passar vergonha. Realmente é assim, não é? Então, essa prudência, esse cuidado. Aí ele fala, Moisés não ensinou tudo, longe disso, não é? Longe disso. Jesus, o Cristo, ensinou muitas coisas cuja o significado agora é que estamos conseguindo compreender melhor. Não é verdade? As parábolas do Cristo, como foram deturpadas, interpretadas ao sabor das forças políticas, interesses, econômicos, por aí vai. Agora estamos começando a compreender o essencial, que já falamos, fora da caridade não há salvação, é de 1864 para cá. Edição do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Antes, fora da verdade não há salvação. Qual verdade? Que nível de verdade? Fora da igreja não há salvação. Que igreja? Aí vem, em 1864, o Espírito de Verdade, na revelação, fora da caridade não há salvação. Todos podem adotar isso sem medo, sem é meu, é seu, é dele, é nosso, né? Todos. Praticar a caridade é livre a todos, qualquer religião, qualquer filosofia de vida. E é aí que nós estamos nos salvando. Lembrai-vos, porém, de que num país, como isso aqui ele lembrando 1857, 61, existia escravidão em vários países, inclusive aqui. Aí você chegaria para o Barão do Saí, Pedro Paulo, aqui já a gente como Pedro Paulo. Barão do Saí, você é tão bonzinho, meu filho, tratou tão bem, 10 mil escravos. Você vai botar escravo no negócio de casa. Ele vai aceitar isso? Não vai. Está louco, isso aí não existe.
Assim mesmo para um rei, para uma rainha, para um nobre, para um conde. Não, isso não existe. Casa com esse. O que é para quem está com essas ideias? Aquela parte já no final da novela Viagem mostra muito bem isso, Alexandre, né? E a espiritualidade não impôs a ele, você vai ter que reencarnar nessa família para ajudar, porque o Theo você prejudicou, ele ficou te sofrendo porque você ficou ali atuando nele. Ele percebeu a necessidade de reencarnar naquela família e com o filho de Theo, quem ele prejudicava, né? Para tentar consertar os danos que ele causou. É assim, né, que funciona a providência divina, a misericórdia, a sabedoria divina, não é? Então, como ele podia impor essa ideia já naquela época? Seria rejeitada de vez, não é? Isso veio aos poucos, essa ideia está crescendo. Muita gente fala, eu na próxima encarnação quero isso, né? Alguns já falam assim, se aborreceu, eu na próxima encarnação eu não nasço mais nessa família, eu não quero mais isso, não quero mais ser engenheiro, não quero ser mais médico, não quero... Não é? Hoje já... Então é porque a ideia vai aos poucos penetrando no consciente e no inconsciente da população mundial. Tenho-vos dito que a unidade na doutrina espírita se fará um dia. Ficai certos de que assim será, que as dissidências já menos profundas se apagarão pouco a pouco. Essa é a vontade de Deus, contra a qual não pode prevalecer o erro, o espírito de verdade. Perguntas? 2 minutinhos, 3 minutinhos para alguma pergunta, alguma dúvida. Quem dá o caderninho